noite a todos, eu sou Marco Aurélio Ribeiro e vou apresentar a vocês o workshop de análise de dados, uma perspectiva prática. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. Aqui você vai aprender o básico da administração e análise de dados. São duas disciplinas que se completam dentro do contexto de gestão da informação. Esses são os tópicos que nós vamos dispor nesse workshop. Os objetivos da análise de dados, como o mercado enxerga o analista de dados, quais os processos de montagem de uma análise, quais os processos e critérios de apresentação da informação, que métodos avançados podemos usar enquanto analistas de dados, o que define o processo de análise bem feito, os cenários de tecnologias e a conclusão do workshop. Quais os objetivos da análise de dados? Em essência, manter e disponibilizar, informações que sejam usadas como ferramental, os insights do negócio, aquelas informações que caracterizam uma ferramenta bastante útil nas organizações e que visam basicamente reduzir despesas e aumentar o lucro nas operações. Que características tem um analista de dados? Essencialmente, ele conhece uma ou mais áreas de negócio, conhece os métodos e os processos associados a essa área, tem noções básicas de matemática e estatística e conhece também os processos de gestão da informação, ou seja, todo o fluxo que começa no conceito e acaba na disponibilização da informação. Algumas características do trabalho de análise. Nós fazemos coleta, organização, limpeza, análise e interpretação de dados. E os dados podem estar em qualquer fonte conhecida. Textos, vídeos, imagens, sons, logs de sistema, tudo mais. Também após essa coleta, esses dados são trabalhados e convertidos em um modelo intermediário ou canônico de informação, que vai ser a base para os indicadores gerenciais. Por conta deste modelo, dos padrões que são definidos para ele, nós também somos capazes de identificar características de qualidade que vão validar essa informação, mesmo na fonte da informação, garantindo que ela seja sempre constante, consistente e livre de erros. Como o mercado enxerga a função de analista de dados? Infelizmente, com uma grande sopa de letrinhas, cuja palavra mais frequente é código. As pessoas nos associam a desenvolvedores, pessoas que transformam todo o trabalho de dados em código e só sabem fazer isso, o que não é verdade. Nós seguimos um conjunto de normas, procedimentos e padrões que vão garantir que essa informação que é capturada e transformada seja útil ao negócio. Ou seja, não é nada disso. Tem muito mais por trás dessa história. Existem também diversas outras funções que nos ajudam a executar o nosso trabalho. Entre elas, nós temos arquitetos de dados que criam as estruturas de informação, os engenheiros de dados que consolidam as especificações da arquitetura em plataformas físicas, em ambientes de tratamento da informação físicos, software e hardware. O time de governança de dados, que junto com a arquitetura determina os padrões de qualidade da informação. Os administradores de dados, que reforçam esses padrões junto às áreas de negócio. E os analistas de dados, que são os grandes consumidores do trabalho dos arquitetos, engenheiros, times de governança e administradores de dados. Eventualmente, um analista pode programar, mas com certeza não é via de regra, pelo menos dentro das definições ideais do trabalho de um analista. Eles são o futuro da área de dados, pois são eles que vão identificar os grandes conjuntos de informação que as empresas vão utilizar dentro dos seus processos de negócio.
Processos de montagem. Como é montado um processo de análise, um projeto de análise de dados? Inicialmente, define-se qual o objetivo dessa análise. Em geral, grande parte do que é feito hoje está ligado a KPIs. Esses KPIs têm uma forma padronizada de definição e eu apresento a vocês um formulário no lado esquerdo desse slide, onde está um exemplo de uma definição de KPI. Esses KPIs podem ser reunidos, agrupados dentro de um dashboard. Por que um dashboard? Um dashboard ele exibe diversos KPIs correlacionados a um dataset ou a diversos datasets. O principal objetivo de um dashboard é apresentar a análise de desempenho de uma área ou de um processo ou de uma atividade, não necessariamente apenas de um dataset. Mapeamento. O processo de mapeamento é quando você recebe a informação ou as especificações da informação que você vai tratar. O exemplo que vocês veem à frente está dividido em duas áreas. A área mais à esquerda, em preto, são os indicadores de classificação, os candidatos à dimensão. Locais, datas, endereços, regiões, geografias, características, unidades de medida. E do lado direito, os valores. Esses são os fatores que vão ser agregados e classificados nas dimensões, gerando os KPIs. Mas, inicialmente, eles são alimentados como dados brutos, como linhas individuais ou, na lógica relacional, que nós chamamos de tuplas. Em seguida, nós criamos, a partir desse modelo de tuplas, esse modelo operacional, uma visão dimensional, ou seja, o dado, as dimensões que são usadas para a classificação dessa informação. Algumas pessoas, algumas empresas, consideram extrair os KPIs diretamente da área de detalhe, das tuplas. Mas isso tem um problema. Você está trabalhando com uma quantidade de dados, por vezes muito grande, o que causa problemas de desempenho. Sendo assim, você define a partir desses dados brutos os KPIs, que são os indicadores, que são as consolidações dessas tuplas, dessas linhas individuais classificadas pelas dimensões. O que te gera uma grande vantagem, que é você ter tanto o dado bruto quanto o dado agregado no mesmo modelo de dados, e todos eles visíveis, classificados pelas mesmas dimensões. Como é que isso se materializa em tabelas de dados? Eis uma estrutura candidata, onde você tem em verde as dimensões, em azul os vários KPIs, ou seja, você pode criar toda a estrutura de um dashboard numa única tabela, economizando tempo, espaço e recursos de informação. Uma outra etapa desse processo de montagem é a definição dos domínios. Durante o processo da modelagem de dados, você define tipos padrão de informação que vão ser usados em todo o modelo e que, por consequência, são replicados para as fontes de dados, garantindo que o dado tenha a mesma estrutura e consistência em todas as fontes de dados que ele for utilizado. Um domínio de informação, ele tem um nome, tem um tipo lógico, tamanho, condições de validação, se usa ou não mascaramento de dados para segurança, quais os níveis de acesso que são possíveis e muitas outras características. Mas isso, quando é traduzido dentro de um ambiente de geração de código, simplifica muito o trabalho do desenvolvedor, porque ele já vai ter todas as especificações prontas para transformar em código. Em seguida, nós identificamos as fontes de dados, ou seja, definimos o modelo, definimos o banco, definimos as estruturas de KPIs, definimos os padrões de dados, agora vamos identificar de onde vem essa informação. E durante esse processo, nós podemos identificar que mais de uma fonte podem conter um mesmo tipo de informação, por exemplo, clientes, faturas, pedidos. E aí, durante a identificação das fontes, nós também definimos esse processo de harmonização, de simplificação dos dados, para que a base operacional
e os KPIs, consequentemente, sejam carregados com uma única fonte de informação, reduzindo erros, reduzindo inconsistências, melhorando a confiabilidade da informação. Em seguida, com o banco de dados, as fontes, os processos de carga, tudo no seu lugar, nós carregamos os dados, carregamos os KPIs e fazemos os testes de validação. A grande vantagem de você trabalhar com o enfoque de um banco de dados é você poder fazer tudo em um único local. Você tem menos complexidade, você tem mais acesso à informação. Aviso muito importante: nunca defina seu banco de dados apenas para o projeto inicial de análise, porque esses dados vão crescer, seu cliente vai pedir mais variações da mesma informação e esses dados são continuamente carregados, o que significa que os bancos de dados vão crescer cada vez mais. Então você tem que crescer, dimensionar seus dados visando uma coisa chamada escalabilidade. Seu banco de dados tem que ser, por design, apto a crescer. Apresentação. A partir do momento que nós criamos a camada de dados e ela está pronta para ser apresentada ao usuário, nós começamos o processo de visualização. Já temos o banco de dados, já temos a montagem do banco, já temos o processo de captura, nós temos os testes de validação, testes de consistência, a captura em si e fazemos todas as simulações. Então, há já a condição de se validar o teste antes mesmo de se colocar em produção. O banco está pronto. O enfoque de criação do banco, indicadores, operações de captura, operações de validação, é muito eficiente em se produzir um banco de dados de análise. Em seguida, nós temos a apresentação em si, ou seja, se vocês olharem o diagrama à sua esquerda, vocês vão ver que existe uma camada de armazenagem que começa nos dados brutos e acaba nos indicadores. Tem um catálogo para supervisionar o conteúdo dessa área de armazenagem. E você tem ferramentas que acessam essa informação diretamente e geram insights, indicadores, relatórios e tudo mais. O exemplo que está se usando aqui é o exemplo que nós usamos na Database Academy, que usa o Delta Lake. Nós criamos 3 camadas de informação, fazemos desde o dado bruto até o dado refinado e usamos o MS Fabric e Databricks como nossas ferramentas de extração e visualização. Já que falamos de catálogo de dados, nós podemos dizer com toda certeza que ele é a cereja do bolo. Ele é um inventário de toda a informação que você tem no seu processo de análise, desde a definição conceitual até a implementação, as visualizações, os indicadores, os dataviz, tipo Tableau, Power BI, Python, o que for. Tudo que você traduz a partir daquele banco, o próprio banco em si, são itens do seu catálogo. Ele é um grande catálogo organizado de informação, onde você pode localizar o conceito e do conceito ir diretamente para a informação que nós chamamos de viva, ou dado real. Os catálogos de dados são um grande inventário dos acervos de informação da organização. Eles têm as classificações, eles têm as características, eles têm definições, eles têm todo o controle da informação usado na empresa. E, por conseguinte, são a melhor ferramenta para você desenvolver suas aplicações de dados. Também podemos expandir o ambiente do catálogo e transformá-lo numa ferramenta de desenvolvimento. Ou seja, usar as especificações de tabelas, regras, validades, integridades e passar essas características para, por exemplo, um pacote de inteligência artificial que seja capaz de gerar código, ou uma ferramenta no-code, low-code, o que vai aumentar imensamente a produtividade dos times de dados quando o assunto é, por exemplo, gerar dataset ou criar novas consultas, ou ainda relatórios e visualizações. Alguns métodos avançados complementam o processo de análise tradicional.
Dentre esses métodos, nós temos a análise descritiva, que é a análise tradicional, que nós já utilizamos na criação de KPIs. Nós temos a análise preditiva, que com base no histórico de dados que nós armazenamos, podem fazer previsões com base em algoritmos e cálculos estatísticos. Nós temos a análise prescritiva, que sugere rumos de ação com base no dado disponível. E nós temos a análise mais avançada, que é a análise diagnóstica, aquela que toma ações a partir do próprio conjunto de dados disponível. Ou seja, existe um conjunto de ações, de operações que podem ser executadas, complementando o processo de análise descritivo tradicional, que vai aumentar em muito o alcance e efetividade da análise de dados. Alguns algoritmos avançados estão apresentados aqui nesse slide. Os insights do Power BI, a análise estatística, a análise cognitiva, a simulação de Monte Carlo, um método muito usado em marketing, e as análises de Fourier. Para cada um desses métodos, eu criei um link de referência onde os senhores podem obter informações bem mais detalhadas e roteiros de estudo. O que define um trabalho de análise bem feito? Isso é muito importante, porque antes mesmo de começar, você tem que ter em mente, esses objetivos, essas características do que é uma boa análise, ou um bom projeto de análise. Essencialmente, você tem uma base de dados bem montada, facilidade de acesso, facilidade de navegação, facilidade de validação desses dados, capacidade de abrigar grandes volumes de dados, facilidade na hora de definir regras de integridade e segurança, tá? E capacidade de acessar esses dados com grande velocidade. Essas regras, por mais simples que possam parecer, são essenciais para um grande projeto de análise. Qual é o cenário tecnológico que nós temos hoje? Nós podemos citar algumas ferramentas que são utilizadas amplamente pelo mercado, algumas desde a década de 90 e outras bem mais recentes, que vão nos ajudar no nosso processo. Entre elas, nós temos o Excel, que é a mais antiga de todas, que tem diversas funções estatísticas, apresentação gráfica, uma interface universal para o mercado, e agora, mais recentemente, o Python, a integração com o Python, ou seja, você, numa mesma planilha Excel, além de todas as funções e recursos que o produto te oferece, ainda tem a integração com rotinas em Python. Contra a ferramenta, nós temos limitações no banco de dados, a incapacidade de operar em ambiente multiusuário completo, tá? E as versões mais poderosas do Excel estão limitadas a 1 milhão de linhas. Ou seja, se a sua análise contempla um número maior que 1 milhão, você fica limitado. A ferramenta seguinte é aquela que se destina a substituir o Excel, mas ainda tem um longo caminho pela frente, que é o Power BI. Tem versões gratuitas, tem versões na nuvem, tem versões embutidas, se conecta a praticamente todos os bancos de dados do mercado, possui um dialeto próprio, que é o DAX, e tem uma curva de aprendizado de baixa para média. Contra ele, exige um conhecimento aprofundado de analytics para você extrair tudo que a ferramenta te dá. Como eu já disse, uma curva média precisa de conhecimentos avançados em matemática para poder usar toda a potencialidade de cálculo da ferramenta. O custo, se não for bem definido, pode gerar projetos muito caros, porque quando você cresce de escala, as empresas tendem a usar os próprios recursos do Power BI, mas ele tem limitações. E se você usa muitos datasets, muitos cenários, muitos bancos de dados de alto volume, o desempenho de visualização dessa ferramenta começa a cair, e cai cada vez mais, o que significa que você tem que ter uma fonte de dados para apoiar o Power BI, para que tudo que você fizer com ele seja rápido, seja obtido rapidamente. Isso significa que o seu modelo de dados tem que ser tremendamente eficaz e, sempre que possível, implementar a regra que nós já falamos, que é a condição de entender o dado, capturar, transformar e disponibilizar
na mesma plataforma. E aí sim, com a ferramenta de visualização que é o Power BI, você obter esses insights muito rapidamente. A próxima ferramenta é o SQL, que é constante de praticamente todos os bancos de dados. É um dialeto universal, tem uma curva de aprendizado também de baixa para média, tem uma linguagem de programação própria, tem uma linguagem de definição própria e é muito utilizado a partir do momento que se captura os dados, para a parte de transformação de dados brutos em tabela, ou seja, a importação para o banco de dados, a transformação entre tabelas e visualizações, a criação e carga dos KPIs e assim por diante. Por outro lado, ela apresenta inconsistências entre as diversas versões dos bancos de dados. Não lida muito bem com bancos de dados não estruturados. Tá? E não segue um padrão, como eu já disse, para todas as linguagens, o que pode dificultar a construção de consultas mais eficazes. Python. Python hoje é a linguagem mais fácil e poderosa do mercado, porque ela não contém apenas o núcleo da linguagem, ela contém compiladores, bibliotecas externas, acessos a outros ambientes de dados, a outras plataformas, ela se integra literalmente tudo. Então é uma linguagem de um poder de processamento fantástico, de uma capacidade de desenvolvimento muito grande, mas ela tem alguns problemas, dentre eles uma coisa chamada desempenho. Se ela não estiver integrada como parte do núcleo de processamento, por exemplo, de um banco de dados Teradata, for rodada através de uma implementação externa, você vai ter muitos problemas de velocidade. Outra questão relativa às bibliotecas. Em alguns casos, você tem uma curva de aprendizado muito difícil, o que te leva a investir mais tempo no aprendizado e no treinamento. E, por último, a questão de você trabalhar com um ambiente orientado a objeto, que é a segunda fase do aprendizado em Python, que exige que você também invista mais tempo no aprendizado. Isso dificulta a produtividade dos times em relação ao Python. Apache Spark. Esse é o Speed Gonzalez da área de dados. Ele tem funções de entrada de dados, de transformação, de consulta, de visualização, tão poderoso quanto o próprio Python. E se integra ao Python também, pois, como já foi dito, o Python é uma linguagem praticamente universal. É muito rápido, ele tem uma capacidade de tratamento de dados incrível, um conjunto de dados que se equivale ao Python, ao próprio Python, mas boa parte desses recursos está dentro do Spark. Como limitações, ele tem um processo de implementação complexa, uma curva de aprendizado que depende da capacidade de quem está aprendendo e do tempo disponível, principalmente, né? E uma complexidade em termos de se implementar projetos de larga escala, pois exige que a pessoa tenha muito grande. O ETL, que é não um produto, mas uma família de produtos, cuja principal função é entender, capturar, transformar e carregar dados. Tudo isso dentro de uma única shell, de uma única camada de processamento. É uma ferramenta usada em diversos aplicativos, alguns outros têm como produto externo, e tem como dificuldade a parte de administração. Esse é o grande ponto fraco das ferramentas de ETL. Banco de dados, a última das ferramentas em consideração, que são os repositórios, que tem como dificuldade a necessidade de se trabalhar com projetos de primeira linha. Se você não fizer projetos que você vai acabar tendo problemas em implementar seu banco. E se você for para a nuvem, fazendo projetos de forma pobre, você vai ter custos altos. Enfim, você pode usar qualquer combinação de ferramentas que você se sinta confortável,
desde que elas sejam de uma dessas 5 categorias: modelagem, catálogo, ETL, banco de dados e visualização. Então fica a seu cargo. Conclusão de tudo isso. Bons projetos de análise se apoiam em excelentes designs de dados, garantias de que o dado vai ser manipulado da forma correta e vai te prover uma informação confiável, uma equipe de dados totalmente constituída e integrada, recursos dimensionados, software de gestão com as fontes de dados e uma visão totalmente focada no projeto, pois é o projeto que vai definir ou vai ditar o sucesso da tua implementação. Tecnologia aqui é complemento, não mais do que isso. Bom, isso encerra o nosso workshop. Eu agradeço a todos pela participação. Muito obrigado. Tenham uma boa noite e fiquem com os dados da Database Academy, onde o futuro da arquitetura da informação começa.